ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Isso aí! Vamos dizer então, Jesus ama todos, Jesus ama você, ama todos do mundo todo. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Estamos de volta então, mais uma semana se passou e aqui nós nos encontramos para louvarmos o nosso Deus, para dizer ao nosso Deus o quanto Ele é bom e Ele cuida de nós. Então nós precisamos dizer obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família. Muito obrigado. Então hoje no culto do Mini é dia de agradecer a Deus. É dia de dizer muito, muito, muito obrigada. Então nós queremos dizer aí para todos vocês, todas as crianças que estão nos vendo, que Jesus ama você e Ele quer que você esteja sempre pertinho dele, porque Ele está perto de você. Então, não saia de perto de Jesus, fique sempre pertinho dele, para que você seja abraçado por Ele, pelo seu amor, que é um amor muito maravilhoso, é um amor que completa toda a nossa vida, que deixa a gente muito feliz, é o amor do nosso Jesus. Então não nos esqueçamos aí que ainda estamos em casa, que o tempo de Jesus acabar com a pandemia ainda não chegou, mas não vai demorar. Continuemos aí na nossa casa, firmes na rocha, que é Jesus, esperando o tempo de Jesus acabar com toda essa situação ruim desse vírus terrível que está aí assustando as pessoas. Mas não fique assustado, criança, não fique com medo, porque Deus, o nosso Senhor, que nos ama, Ele controla tudo, isso mesmo. Ele está cuidando de tudo e no tempo certo Ele vai fazer com que isso tudo pare, com que tudo isso acabe. E aí nós vamos voltar para a igreja e vamos fazer uma grande festa, uma festa de louvor, de agradecimento ao nosso Jesus, por Ele ter feito a gente conseguir vencer esse vírus, o Covid-19. Mas, por enquanto, ainda vamos continuar nos cuidando para que esse vírus não chegue até a nossa saúde, não venha nos atacar. Por isso, precisamos continuar aí usando o nosso amiguinho aí, o amigo das nossas mãos, o álcool gel, isso mesmo. Vamos continuar usando o álcool gel para que a gente não deixe esse vírus entrar aí no nosso corpo e deixar a gente doente, tá bom? Lavando também sempre as nossas mãos com sabão, água e sabão, muita água e sabão, para que esse vírus não fique aí nos nossos dedos, né? Na nossa mão, e aí a gente pode colocar na boca e a gente vai ficar contaminado com esse vírus malvado. Então,
Vamos mandar embora esse vírus, como nós falamos no outro domingo, não é? O exército de Jesus não tem medo de escuro, não tem medo de careta, não tem medo de vírus, porque Jesus é o nosso comandante, é aquele que comanda, que manda, que protege e que está dirigindo todas as coisas. Então, vamos continuar aí confiando no nosso Jesus. E se precisar sair para ir na padaria, para ir ao médico, não vamos nos esquecer da nossa máscara. Sair de máscara, protegendo aí para que você não venha ficar doente, tá bom, crianças? Faça tudo direitinho. Nós nos cuidando, Deus vai nos proteger. Então vamos continuar aí tomando todos os cuidados. E o cuidado mais importante de todos, crianças, qual é? O cuidado mais importante do que lavar mão, do que passar álcool gel, é estar orando, conversando com Deus, falando com Ele todos os dias, sem esquecer de falar, de nos encontrar com Ele todos os dias, não é? Assim como você se alimenta todos os dias, assim como você precisa estar se cuidando, lavando as mãos, passando o álcool gel, aquele que nos protege precisa estar falando com a gente todos os dias. Nós precisamos nos encontrar com Jesus todos os dias. E isso nós fazemos lendo a Bíblia e fazendo a oração. Então nós vamos aproveitar que já estamos falando sobre o cuidado, como nós devemos nos proteger. Então vamos nos proteger falando com o nosso Jesus agora. Então junta todo mundo aí pertinho aí, todo mundo que está aí junto de você e peça para estar agora fechando os seus olhos e pensando agora no nosso Deus, tá bom, crianças? Vamos lá, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um domingo no culto do Mini para poder te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado que nenhum vírus entre no nosso corpo, ou se alguém tem, ó Deus, sido contaminado por esse vírus, o Senhor está cuidando, está dando força para sair, ó Deus, desse momento difícil. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor proteja todas as famílias da nossa igreja, esteja protegendo a nossa família, esteja cuidando de nós, porque nós sabemos que o nosso protetor é o Senhor. Nós devemos nos cuidar lavando as mãos, usando álcool gel, mas nós sabemos que o nosso protetor maior, aquele que nos protege de todas as coisas, é o Senhor Jesus. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e queremos dizer que nós também amamos o Senhor e por isso nós estamos aqui prestando esse culto ao Senhor Jesus. Oramos e entregamos as nossas vidas a ti, em nome de Jesus. Amém! Amém! O nosso Senhor merece. E agora nós vamos estar cantando mais uma canção que diz que Cristo, Ele me ama. Cristo te ama. Ele ama todos nós, como nós já falamos na primeira música. Continuemos então a louvar ao nosso Deus agora, já que daqui a pouco nós estaremos indo para um momento da nossa história. Então pense aí bem nessa música e diga: Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim. Veio à terra me salvar, meus pecados perdoar. Cristo me ama, Cristo te ama, Cristo nos ama.
Isso aí, criança. Cristo me ama, Cristo te ama. Ele falou isso na sua palavra, a Bíblia. Então não vamos nos esquecer do amor do nosso Jesus. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Sei que um dia vai voltar e com ele eu vou morar. Cristo me ama, Cristo te ama, Cristo nos ama. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. É isso aí! Cristo me ama, Cristo te ama, Cristo nos ama. É a Bíblia, a palavra dele, a palavra de Deus que nos fala o quanto ele nos ama. É por isso, crianças, que ele nos chamou para sermos discípulos. O que é ser discípulo? Ser discípulo é ser seguidor de Jesus. É seguir. Onde Jesus for, nós vamos atrás. O discípulo, bom discípulo, ele está atento aonde Jesus vai. Porque onde Jesus vai, ele vai também. Então é muito importante saber que para ser um bom discípulo de Jesus, nós precisamos entender que Jesus é o nosso mestre. Quem é discípulo tem um mestre. Jesus é o nosso mestre. É ele quem fala o que a gente vai fazer. É ele que dá as ordens. O mestre manda e o discípulo obedece. E uma das coisas que o Mestre Jesus mandou a gente fazer é fazer outros discípulos. O que é fazer outros discípulos? Assim como eu imito a Jesus, eu preciso fazer com que o meu amiguinho me imite também, porque eu faço aquilo que Jesus manda fazer. Então, é fazer com que as pessoas sejam nossos imitadores, porque nós imitamos a Cristo. E é isso que está falando o nosso versículo deste mês. O versículo que nós estamos memorizando no mês de julho. É esse versículo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Isso aí, é mais um versículo, mais um pedacinho da Bíblia para você colocar na sua Bíblia porta-versículo. É mais um pedacinho para você estar memorizando, guardando na sua mente e deixando ir para o seu coração para você colocar em prática. Lembra? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é um homem sábio, esperto, que constrói a casa na rocha. Esse é um outro pedacinho que nós aprendemos já memorizamos aqui no nosso culto do Mini. Então agora vamos memorizar esse que está em 1 Coríntios 11, 1. Tá bom? Vamos falar mais uma vez? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, grava aí, anota aí, coloca aí num lugar que você vai ficar vendo todo dia para você estar guardando esse versículo no seu coração. Esse é o versículo que nos fala que para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos imitar Jesus, fazer aquilo que ele faz. E como eu sei aquilo que Jesus faz? Como é que eu sei o que eu vou imitar de Jesus? É muito fácil. É só eu estar guardando os versículos, né, as histórias da Bíblia, como nós acabamos de falar, não é? Gravando aqui, colocando no coração, gravando na mente, colocando no coração e
colocando em prática, nós estaremos imitando o nosso Senhor Jesus. E como aqui no nosso culto do Mini, nós ensinamos orar, memorizar versículos, nós ensinamos também a história da palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos ver qual é a parte da Bíblia que Jesus quer falar com a gente, que a gente deve imitar hoje, que a gente deve guardar hoje no nosso coração e praticar. Tá bom, criança? Então, não saia daí, fique aí. Nós vamos para a nossa história. Teremos também hoje uma brincadeira. E para isso eu quero aproveitar e pedir a você para já estar se preparando. Porque nessa brincadeira eu quero que você esteja filmando o momento que você estiver participando dela. E depois você vai colocar lá no Instagram e marcar a PIBGV, tá bom? Então já pede aí alguém da sua casa para estar providenciando já aí um celular para você estar fazendo essa gravação no momento da brincadeira que acontecerá depois da nossa história. Fique aí, fique esperto! No domingo passado, nós tivemos a participação de 2 crianças aqui falando o versículo bíblico no momento do nosso culto. Nós queremos agradecer ao Pedro Bragança, muito obrigada, Pedro, e ao Lucas, que o Lucas até disse que ele tinha saído, que ele tinha passado no jornal, né, no MGTV, isso aí. Se você também quer aparecer aqui na nossa telinha, grava aí você falando o versículo bíblico e manda pra gente colocar aqui no nosso culto do Mini. E outras crianças criaram coragem e também gravaram o momento deles falando o versículo e mandou pra gente. Nós vamos estar vendo aqui hoje no nosso culto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 3:1. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Como a tia Alessandra já disse, nós estamos falando sobre ser e fazer discípulos. E hoje nós vamos ver com o mestre ensinamentos preciosos. O nosso mestre é Jesus. Ele é o nosso mestre, e o mestre é o professor. Professor é aquele que ensina, e o que aprende é o aluno. Eu e você somos o aluno ou o discípulo de Jesus. E o bom discípulo é aquele que obedece, é aquele que ouve o que o mestre fala e faz, e obedece o que ele manda a gente fazer. Então, o bom discípulo é aquele que ouve, que escuta e que pratica o que o mestre ensina. Então nós vimos aqui que o nosso mestre Jesus, quando ele veio aqui à terra, andou por aqui, a missão dele era ensinar sobre a salvação, sobre a vida eterna. Ensinar para todas as pessoas como fazer para ir para o céu, para conquistar a salvação. E Jesus fazia isso muito bem. Ele amava pregar para as pessoas. Ele amava falar para as pessoas do amor de Deus. E ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, falava para muitas pessoas, falava para os seus discípulos, estava sempre ensinando com parábolas. E isso, parábolas são histórias pequenas. Jesus usava histórias para as pessoas entenderem os ensinamentos, o que ele queria dizer. Então Jesus falava com parábolas em todos os lugares que ele ia. Ele falava para todas as pessoas. Ele falava para pessoas ricas, para as pessoas pobres, para todas as pessoas. E muitas pessoas estavam sempre seguindo a Jesus. Foi em um desses momentos, dessas pregações, que Jesus falou que o Zaqueu, você lembra do Zaqueu? Que ele desceu da árvore e entregou o seu coração para Jesus e aceitou a salvação de Jesus. Então Jesus, enquanto ele viveu aqui na terra, ele cumpriu a sua tarefa, a sua missão de estar anunciando a salvação. E foi em um destes momentos, quando ele estava pregando, falando para os seus discípulos, falando para as pessoas da salvação do reino de Deus, que ele teve uma visita
É uma visita inesperada. O que é uma visita inesperada? É uma visita que você não está esperando, que você não esperava que ela fosse aparecer. E foi em um desses momentos de Jesus que apareceu essa visita. E nós vimos essa história lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, que nos fala de um momento muito importante quando Jesus abençoa as crianças. Hoje nós vamos ver aqui na nossa história o quanto você, criança, é importante no ministério de Jesus. Jesus valorizou as crianças, Jesus amou as crianças, Jesus queria as crianças perto dele, Jesus não deixava ninguém afastar as crianças dele. E foi em um deste momento que Jesus está ali falando, pregando sobre o reino, que começa a aparecer, surgiu um barulho muito forte, um barulho que começa a atrapalhar a pregação de Jesus. E aí a gente começa a ver mamães se aproximando ali de Jesus, aproximando de Jesus com os discípulos, as mamães com os seus filhos. E aquele barulho começa a incomodar os discípulos. E os discípulos começam a procurar para ver de onde vinha tanto alvoroço, tanto barulho. E aí eles começam a perceber que algumas mães vão chegando, vão se aproximando com as crianças. E os discípulos logo começam a chamar a atenção daquelas mães. E eles viram para aquelas mães e digam: o que vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo que o mestre está ensinando? Que o mestre está dando a sua aula? E vocês chegam aqui com essas crianças barulhentas, crianças gritando? Porque vocês são crianças, vocês sabem que vocês são muito alegres, não é? Que vocês gostam de falar alto, de gritar. E essas crianças chegaram assim, gritando, fazendo o maior barulho, mas elas estavam felizes porque elas iam ver Jesus. E aí, por isso, elas gritavam de alegria. E as mães estavam muito felizes porque elas iam poder deixar Jesus tocar nas suas crianças, abençoar as suas crianças. Foi quando os discípulos, logo muito bravos, chegaram para elas e falaram: vocês não podem atrapalhar o mestre Jesus. Voltem para suas casas, vocês estão atrapalhando o ensino do mestre. E logo Jesus foi chegando perto e viu os discípulos fazendo aquilo e ele não gostou nada e disse: parem já com isso. Não impeçam que as crianças venham até a mim, porque delas é o reino dos céus. E se vocês, discípulos, não se tornarem como uma dessas crianças, vocês não vão poder entrar no céu. Deixem que as crianças cheguem perto de mim. E aí as mães ficaram muito felizes, porque Jesus estava disposto a abençoar as suas crianças. E Jesus disse para as crianças: venham, crianças, cheguem perto de mim. E as crianças se aproximaram de Jesus e Jesus abençoou todas aquelas crianças. Jesus, ele colocou a mão sobre elas, ele abençoou todas elas e ele disse: venham, crianças, venham para perto de mim, eu amo vocês, eu quero que vocês aprendam comigo, porque vocês também, crianças, podem ser discípulos. Vocês precisam aprender a ensinar sobre a palavra de Deus. E aí Jesus abençoou aquelas crianças e chamou a atenção dos discípulos. Falou que eles não podiam fazer isso com as crianças, não podiam impedir que as crianças chegassem perto de Jesus, porque Jesus, ele ama as crianças. Ele quer que cada criança aprenda a ser um discípulo dele. Aprenda com ele a fugir do pecado. Aprenda com ele a fazer o que é certo. Aprenda com ele a amar as pessoas. Jesus quer que cada uma de vocês, crianças, sejam abençoadas. Vocês precisam receber a bênção de Jesus, assim como ele abençoou aquelas crianças ali, naquele tempo que ele vivia aqui na terra, que ele estava pregando. Ele continua querendo abençoar a vida de todas as crianças, de todas as pessoas. Ele quer que todos nós sejamos
discípulos dele, seguidores. Façamos aquilo que ele manda a gente fazer, que está aqui, ó, na Bíblia. Todos os mandamentos, todos os ensinamentos, tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, que Jesus quer que a gente pratica, está aqui, ó, na Bíblia. E foi isso que ele falou com seus discípulos, que eles precisavam receber as criancinhas, porque se eles não recebessem as crianças, eles não poderiam entrar no reino de Deus. E é isso que Jesus quer para cada uma de vocês, crianças, hoje. Ele quer dizer que ele chama você, ele está te chamando para você fazer parte do grupo dele, do grupo de discípulos. E aí, se você for um discípulo de Jesus, você vai poder também fazer outros discípulos. Você vai poder fazer o que o versículo de 1 Coríntios 11:1 diz, ser imitador de Cristo e fazer com que outros coleguinhas seus também sejam imitadores de Cristo. Para imitar Jesus, nós precisamos estar guardando os ensinamentos da palavra de Deus no nosso coração e estar praticando tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus mandou a gente fazer. E os ensinamentos estão aqui, ó, na palavra de Deus. Então, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo agora, através dessa história, dessa parte da Bíblia que diz que Jesus abençoou as crianças, que Jesus ama as crianças, que Jesus quer que todas as crianças sejam seus seguidores, seus discípulos. Jesus quer que todas as crianças obedeçam tudo aquilo que ele mandou, ou que ele manda a gente fazer, que está escrito na palavra dele, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos bem abertos, com o nosso coração preparado para receber a salvação do nosso Senhor Jesus. Então, nesta noite, aqui no nosso culto do Mini, nós aprendemos que precisamos estar sendo discípulos, estar sendo abençoados pelo nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus, o nosso professor, aquele que ensina tudo de bom para a nossa vida ser uma vida cheia do amor dele, cheia do poder dele. Nós precisamos estar ouvindo e praticando os ensinamentos da sua palavra, que é a Bíblia. Que Deus abençoe cada um de nós. E por isso, nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Porque tem um cântico que diz que Cristo, ele ama todas as crianças, todas. Ele não separa quem ele vai gostar, ele ama todas igualmente. Então, o nosso Jesus, ele ama a mim e ama você. E essa canção é uma canção que nos diz isso, que ele ama a criança que está no norte, que está no sul, ele ama a criança de todas as cores, ele ama igualmente todas as crianças. Então, vamos cantar mais uma vez essa canção para reforçar aí o ensinamento da nossa história. Vamos lá, hein? Tu ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou do sul, ou cruzando o mar azul, Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do
no norte ou no sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas. Isso aí, Cristo ama cada um de nós. Cristo ama todas as crianças, como são, onde estão. Cristo ama e quer que as crianças estejam perto dele. Então, assim como nós vimos hoje na nossa história, Jesus falando com os discípulos para deixarem as crianças chegarem pertinho dele, ele está dizendo para você hoje, criança, que ele quer que você fique pertinho dele. Ele quer abençoar você. Ele já abençoou você. Então você precisa aceitar a salvação de Jesus e ficar pertinho dele, porque ele está perto de você. Vamos para o momento de fixação da nossa história. O momento onde a gente faz uma brincadeira, uma atividade para a lição da história ficar bem gravadinha na nossa mente e no nosso coração, tá bom? Então hoje nós vamos brincar de O Mestre Mandou. Você já ouviu falar dessa brincadeira? Você já deve ter brincado dessa brincadeira, O Mestre Mandou. Nós vimos hoje aqui na nossa história, né, que ser discípulo é ter um mestre. E nós vimos que o nosso mestre é Jesus, o nosso professor, aquele que nos ensina, aquele que manda a gente fazer e nós precisamos obedecer. Então essa brincadeira, O Mestre Mandou, é justamente isso. Um manda e o outro obedece. Então você vai precisar aí unir aí o pessoal da sua casa, a mamãe, o papai, o irmão, coleguinha ou primo que estiver na sua casa, para poder estar brincando com você essa brincadeira. Só que como a tia Elisandra falou no início do nosso culto do Mini, eu gostaria que você agora pedisse a mamãe, o papai ou quem estiver aí perto de você para filmar você realizando essa brincadeira agora com a tia Elisandra, tá bom? Eu vou fazer a brincadeira com você e você vai ser filmado aí por alguém da sua casa, para que a gente depois possa estar colocando no Instagram e você vai marcar a PIPGV e a gente vai estar vendo o momento que você estava no culto do Mini participando com a tia Elisandra aqui desta atividade, tá bom? Então dá um grito aí, grita: papai, mamãe, vem aqui me filmar, que a tia Elisandra vai fazer uma brincadeira. Então, enquanto vocês se preparam, enquanto aí vocês pedem o papai e a mamãe para preparar o celular para estar filmando você, eu vou fazer aqui um megafone. Isso mesmo, megafone é um objeto, um instrumento que serve para aumentar a voz, para ampliar o som da nossa voz, para aumentar o som da nossa voz. Então a tia Elisandra fez um bem fácil, para a gente poder, para você estar brincando aí na sua casa dessa brincadeira. O mestre mandou aí com os seus familiares, tá? Com as pessoas que estão aí com você, já que você ainda está em casa e não pode brincar com seus coleguinhas na escola ou fora de casa. Então aproveita aí para brincar com a sua família. Então é muito fácil, você vai precisar, olha aí, enquanto a tia Elisandra ensina a fazer o megafone, papai e mamãe prepara o celular aí, porque daqui a pouco, depois dessa atividade, nós vamos fazer a brincadeira O Mestre Mandou, tá bom? Então você vai precisar de um tubo como esse, tá? A mamãe sabe, é um tubo aí de papel alumínio, de papel isso filme, né? Um tubo vazio, tá bom? Desse como esse, tá? E vai precisar de um copo descartável. Você vai pedir a algum adulto, ou a mamãe, ou o papai, ou algum adulto, para estar cortando o fundo do copo, tá bom? Vai estar aqui cortando, deixando aqui um buraco no fundo deste copo. Por quê? Porque nós vamos colocar esse tubo nesse buraco que você, ou que o adulto, né, fez para você aí no fundo do copo, tá? Porque aqui dentro, ó, vai ficar o nosso tubo para que a gente possa usar como o megafone. Talvez você não vai conseguir ver o resultado, né, do aumento da voz da tia Elisandra, porque eu estou longe de você.
Mas se você fizer aí para brincar na sua casa, você vai ver que você falando dentro do tubo, a sua voz fica diferente, fica mais alta, tá bom? Então você vai usar esse megafone para você brincar de O Mestre Mandou, tá bom? Então eu espero que você já tenha aí, a mamãe e o papai já esteja preparado para estar filmando você, que a tia Elisandra vai mandar você fazer algumas coisas e você vai correndo fazer aí, tá bom? Enquanto você vai ser filmado ou fotografada aí realizando essa tarefa, tá bom? O bom discípulo é obediente. O bom discípulo faz o que o mestre manda. Então agora eu sou o mestre, você é o discípulo. Você é aquele que vai obedecer aquilo que eu vou mandar você fazer. Depois você vai brincar na sua casa, você vai escolher quem vai ser o mestre, quem vai ser o discípulo, para estar obedecendo as ordens aí que vai ser dada pra gente poder fazer, tá bom? Então vamos lá. Algumas ordens que o mestre vai mandar você fazer, você vai e faz, hein? Tá bom? Tá preparado? Podemos começar? Então vamos lá, hein? Prepara aí que você vai ter que ir, ó, correndo aí fazer o que vai ser pedido para você agora. Então vamos lá. O mestre mandou você correr e pegar uma Bíblia! Pega uma Bíblia! Se você não ouviu, vou repetir. O mestre mandou você correr aí e pegar uma Bíblia. Corre, 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 pega a Bíblia aí. Isso! E traz a Bíblia aí pra gente poder estar cumprindo aí, você está obedecendo aí essa ordem do mestre. Pegou a Bíblia? Vamos lá então. Agora a segunda ordem do mestre, hein? O mestre mandou você falar um versículo que foi ensinado hoje no nosso culto do Mini. Fala aí, fala aí, fala aí. O mestre mandou você falar o versículo que foi ensinado hoje aqui no culto do Mini. Vamos lá, fala rapidinho, mamãe. Filma aí, mamãe, manda pra gente. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Falou, falou, falou. Isso, obedeceu a ordem. Agora, a última ordem do mestre, hein? O mestre mandou você dar um abraço em quem está pertinho de você aí na sua casa. O mestre mandou você abraçar quem está aí pertinho de você. Abraçou, abraçou, abraçou. Isso! Então, crianças, é uma brincadeira que você pode fazer aí na sua casa para você lembrar que nós estudamos aqui hoje no nosso culto do Mini sobre o mestre. O mestre é o nosso Jesus. Ele é o nosso professor. Ele é que manda a gente fazer, ele dá os ensinos, né? Na sua palavra, na Bíblia. E manda a gente estar obedecendo. E o bom discípulo, eu e você, devemos fazer aquilo que o mestre está mandando a gente fazer. Então, espero que você, faça aí essa semana, faça aí a filmagem de você fazendo esse megafone ou o seu megafone do seu jeito. Coloca lá no Instagram e marca a PIBGV. E você vai poder mostrar através desse megafone que você é um discípulo obediente, que tudo que o seu mestre manda você obedece. Encerramos aqui então o nosso culto do Mini de hoje. Com muita alegria no coração, agradecemos a todos que participaram, a todos que ficaram aí do início ao fim, que participou de todo o nosso culto. Muito obrigado. Um beijo carinhoso no seu coração. A todas as crianças que estão fazendo aniversário, que fizeram essa semana, que vão fazer na próxima semana, que fazem no mês de julho, parabéns para você. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser tirar uma foto, você que fez aniversário, quiser tirar uma foto e mandar também ali, colocar no Instagram e marcar a PIBGV para a gente saber que foi o seu aniversário, faça isso, por favor. Um beijo carinhoso a todas as crianças de outras cidades, de outras igrejas que estão nos assistindo, que estão participando com a gente do nosso culto do Mini. Muito obrigada, um beijo no seu coração.
Deus abençoe a sua vida, continue se cuidando, continue se protegendo e que o Espírito de Deus, o nosso Jesus, esteja protegendo você. E lembre-se, Jesus ama você e quer você pertinho dele. Tenha uma boa semana, mas chama o papai e a mamãe para continuar aqui participando do nosso culto, o culto dos adultos, que vai começar logo após o culto do Mini. Não saia daí, continue com a gente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, se Deus quiser.